Olá pessoal, o vídeo de hoje é um tema um pouquinho diferente do que eu estou acostumado a trazer aqui no canal. A gente vai falar sobre a Covid-19 e para isso eu estou trazendo um convidado muito especial, é um amigo meu que mora na França e que acabou se infectando com a Covid por lá. O Sérgio Andrade, ele é um consultor de empresas na área de saúde, ficou doente com a Covid e vai compartilhar com a gente a experiência da doença e também como é que está sendo lidar com esses dias de distanciamento social lá na França. Espera um pouquinho que a gente já vem. Valeu! Então, Sérgio, você é um consultor de empresas na área de saúde. Tem uma história que eu queria compartilhar com todo mundo que me segue, que é essa coisa de que você trabalha com saúde, tenho certeza que tomou todos os seus cuidados e acabou se infectando com a Covid aí na França, né? Em homenagem a essa história, Verdade. até o quadrinho aqui, a frase famosa do Chicó, personagem do Alto da Compadecida, só sei que foi assim. Conta pra gente essa história da Covid, eu sei que não tá fácil, você continua tossindo ainda, já tem mais de mês, né? Então conta essa história pra gente. Desculpa, inclusive, enquanto eu falo, porque a tosse é a última coisa que vai embora no meu caso, que tenho asma, né? Essa tua introdução é curiosa, né? Eu sou um profissional da área de saúde, sou farmacêutico, bioquímico, moro na França há 2 anos e meio. E eu tenho que confessar uma coisa para você. Quando começou essa história de Covid lá na China, e aí eu ficava acompanhando e vendo aquela construção de hospitais, etc., eu falava, meu, loucura essa China, né? Quando começou a aparecer casos na Europa, eu falei, olha só, algumas pessoas aqui na Europa, mas na minha cabeça eu pensava, meu, isso não vai chegar na gente nunca. Quando a coisa começou a ficar séria e aí a gente começou a ser orientado a tomar devidos cuidados, eu falei, ok, a coisa ficou séria, eu não imaginava, mas ficou, vou me cuidar. Você achava que pra você não ia pegar nada, né? Vou me cuidar, lavo a mão e tá tudo certo, né? Lava a mão, e assim, eu trabalho muito em casa, né? Então, eu não tenho tanto contato. De uma vez ou outra, eu pego o metrô, vou no supermercado, mas jogo tênis 2 vezes por semana, em alguns horários, mas nunca achei. Falei, mas isso não vai chegar em mim. E, de repente, é, coincidentemente, no primeiro dia de confinamento, um dia antes do confinamento, do anúncio do Macron, eu comecei a sentir os primeiros, né? Então, eu falei, não é possível. Eu achava que era outra coisa, porque eu tive uma dor nas costas terrível. E eu pensava, eu estou sentando errado na cadeira, que era uma coisa assim, eu acordava de manhã que eu não conseguia respirar. E eu falava para minha esposa, eu devo estar sentando errado, né? Muito tempo sentado, trabalhando sentado, não estou fazendo exercício, estou parado e tal. Uma semana depois é que aí eu tive que fazer uma teleconsulta, porque começou a aparecer outros sintomas. E aí na teleconsulta a médica falou, ó, suspeita de coronavírus, vamos acompanhar. Eu falei, não, não é possível. E duas Você semanas chegou depois, aí pro hospital para fazer o teste ou nem chegou aí pro hospital? não, não fui porque na primeira teleconsulta foi só uma suspeita, né? Eu ainda não tinha febre, mas já estava com tosse, garganta raspando, nariz escorrendo, mas sem febre. E aí que a médica falou, vamos acompanhar. Na segunda semana que a coisa ficou feia, que aí veio a tosse, eu comecei a ter febre de 38,5, 39 graus, fiquei prostrado, fiquei na cama o dia inteiro, marquei uma segunda consulta, comecei a ter diarreia, inclusive, marquei uma teleconsulta novamente, e aí quando eu descrevi para ela, para a médica, os sintomas, ela falou, você tem todos os sintomas do Covid, você não é grupo de risco, então não precisa fazer teste, e vamos acompanhar, não tem por que ir para o hospital. Então, não, Até fiquei em porque uma casa. ida pro hospital poderia agravar o teu quadro, né? Exato, exato. E aí a gente ficamos nessa discussão, mas aí eu estava sendo acompanhado pela médica aqui, mas também pela minha médica no Brasil, por uma pneumologista. Porque o que aconteceu? Eu tenho asma leve, e aí veio a asma. E eu comecei a ter dor, ao mesmo tempo ter dor abdominal. Quando eu comecei a ter uma dor leve abdominal, e eu falei isso para minha médica no Brasil, ela conversou com o pessoal da gastroenterologia, amigos lá da pessoal dela, do HC, o pessoal falou internas, cara, e ela me ligou e falou, Sérgio, nós vamos ter que te internar, a coisa tá séria. Isso, Aí eu fiz isso com 14 dias, mais ou menos. mais ou menos 14, 16 dias. E aí eu fiz a terceira teleconsulta.
explicando isso para a médica aqui da França, aqui de Paris. Ela falou, eu vou ter que te encaminhar para o SAMU. Aí eu fiz a entrevista com o SAMU, passei pela triagem lá, que devia ser uma enfermeira, não era um profissional não médico. E ela falou, você tem Covid, vou te passar para a médica. A médica fez a entrevista comigo, foi uma coisa muito engraçada, porque a médica falou assim, realmente, você tem o Covid, não dá para fazer teste, porque o teste não é para todo mundo, mas pelos sintomas você tem o Covid, o teu caso é moderado, só que nós não vamos te internar porque você ainda consegue falar. Foi o diagnóstico e o fechamento dela. Ou seja, era a linha de corte para escolher quem vai ser internado ou não, porque imagino que na França, assim como talvez aconteça aqui, não vai demorar muito, a gente tenha os hospitais super congestionados, né? Não tem leito para todo mundo. Né? Foi exatamente essa. Ela não explicou, mas eu compreendi que era isso, ou seja, como eu conseguia conversar com ela, explicar o que eu estava sentindo, etc., ela entendeu que a minha dor abdominal era leve, ela entendeu que eu não era um caso grave e não precisava de internação. Por exemplo, não estava precisando... O pessoal não tá morrendo por diarreia, mas estão morrendo por complicação respiratória. E ela entendeu que eu não era uma pessoa que precisaria de um aparelho, né? E precisaria de recursos de um hospital. E fiquei em casa, mas... Achando que ia morrer. Em um determinado momento você falou, cara, não dá, se eu não for para o hospital, não vou conseguir sair dessa. Cara, foi um dilema, para falar a verdade. Ao mesmo tempo que eu pensava, não aguento mais, não tenho que ir para o hospital, eu também pensava, mas como é que eu vou deixar minha esposa, meu filho aqui? A minha esposa foi em pânico, né? Só de pensar de ter que internar. E aí eu fiquei num dilema. Eu falei, se eu for para o hospital, pode ser que eu não saia. E aí começa a passar um monte de coisa na cabeça, né? Apesar de eu ser um atleta, né? Como diz o nosso presidente, né? Eu sou atleta e manda mensagem para ele, inclusive, sou atleta. Não é uma gripezinha, né, seu Bolsonaro? Pelo amor de Deus, né? Cara, longe de ser uma gripezinha. Desculpa, mas é uma imbecilidade gigante quem fala isso, porque eu já peguei gripe forte quando eu estava no Brasil, já peguei gripe. E, Cláudio, não tem nada a ver com gripe, cara. Embora os sintomas, às vezes as pessoas falam, é parecido, mas o tempo, por exemplo, uma das coisas que, depois que passou essa fase que eu fiquei prostrado aqui, uma das coisas que me pegou é que eu perdi o cheiro e o sabor, 100%. Quer dizer, você já está, desde as primeiras dores que você sentiu, imagino que já se passou mais de um mês, né? E você estava me contando antes da gente começar aqui que você ainda não consegue sentir o cheiro de algumas coisas, né? Você ainda está debilitado. Bom, a gente está vendo você tossir aí, é óbvio. Mas quer dizer, ainda você sente que esse negócio está dentro de você ainda, né? Ou pelo menos está lutando aí, né? Na verdade, assim, eu já venci, acho que o pior já passou, né? Tipo, já posso dizer que eu estou 90% restabelecido, meus anticorpos, meu sistema imunológico já funcionou, atuou e já eliminou o vírus. Inclusive, teve 3 dias de febre intensa e depois eu tive 3 dias que eu suava a noite inteira. Mas eu suava assim, a cama acordava molhada. E o curioso é que 3 dias depois foi quando eu fiquei bem. Eu sinto que eu já estou bem, mas é isso que eu te falei mesmo. E eu recuperei o sabor de várias coisas, mas tem coisas que eu ainda não recuperei. Por exemplo, eu não sinto mais o gosto da maçã, né? Até antes de ontem eu não sentia o gosto de chocolate. Então, esse negócio é uma encrenca, e é uma coisa séria, que, como você falou, não é uma gripezinha que você fala, ok, né? E se essas pessoas que acham que é uma gripezinha não se incomodam de sobreviver e conviver sem sentir sabor das coisas, ok, eu me incomodo. Não é uma coisa boa, por isso que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. A coisa é séria, né? Não é, como é que muita gente tem falado que é super tá super overdose, superestimando, overdose, tá exagerando, dizendo que a coisa não é tão grave assim. Desculpa, mas essas pessoas não sabem o que eu estou falando. Eu estou falando do ponto de vista prático, então, do tipo, né, nem mais falando aqui de estudos clínicos e falando de estudos já milhares deles que foram publicados, de estudos da China, da
Itália, da Espanha, da França, de todo mundo. Estou falando de um caso prático aqui, o negócio é sério. Né? Ele derruba, ele pode comprometer tua vida sim, né? Ou seja, a recomendação, se puder ficar em casa, fique em casa e se cuida muito, né? É isso. É isso. É isso. Por exemplo, a gente aqui, a gente tem que ir ao supermercado. Ontem, eu já estou liberado para sair. Ontem eu fui ao supermercado com a minha esposa. Só que assim, a gente vai ao supermercado com máscara, luva, e quando a gente chega em casa, a gente pega toda a nossa compra e higienizamos toda ela com álcool gel, com uma toalhinha que a gente tem aqui com as duas coisas, em tudo. Jogamos luva fora, jogamos a máscara. Então, e a gente só sai de casa para fazer compra. Ponto. Estamos cumprindo a risca do tipo, independente da multa, né? Aqui tem Porque o multa. governo conta um pouquinho para a gente como é que está sendo o dia a dia aí de isolamento, né? Porque aí é um isolamento social mesmo. Só pode sair de casa para fazer compras no supermercado e farmácia, ou ir para o hospital, óbvio. Mas tem um formulário que você tem que preencher, mandar pela internet, né? Quer dizer, tem uma fiscalização muito grande. As pessoas são obrigadas a seguir, né? A gente aqui ainda tem um processo que mesmo nos lugares, eu estou em São Paulo, mesmo nos lugares onde há uma recomendação muito forte para a gente não sair de casa, a gente ainda tem essa liberdade de sair. Conta um pouquinho como é que está o dia a dia de quem mora na França ainda, passados mais de 35, 40 dias do início do isolamento. Então, a gente tem visto, assim, a maioria da população tem respeitado o que a gente tem visto. Quando eu saio na rua, por exemplo, eu tenho autorização para andar 1 quilômetro da minha casa, né? Com esse formulário que eu tenho que preencher diariamente. E dizer lá, tem 5 itens lá dizendo qual é a razão. Se eu estou indo para o trabalho e é impossível trabalhar de casa, se eu estou indo para o hospital, para a farmácia, e um deles é que eu tenho que fazer compra. Então, eu tenho que preencher isso toda vez que eu saio, né? Então, as pessoas têm cumprido, eu tenho visto amigos meus cumprindo, mas tem alguns amigos meus, por exemplo, que não estão cumprindo, porque tem, por exemplo, um casal amigo que tem filhos pequenos, 3 filhos pequenos, um apartamento pequeno. Eu preciso sair. E saíram para poder ficar com as crianças em frente da casa. E o policial abordou essa minha amiga com os 3 filhos e falou: onde a senhora mora? Ela apontou a casa dela: eu moro ali. Né? Só que acho que era 11 ou meia, 11 horas da manhã, se eu não me engano. Ela falou: só por favor, pode voltar para casa. O policial poderia ter multado a minha amiga. Ele foi ali do tipo: ok, volte para casa. E ela voltou na hora. Por quê? Porque a regra só pode sair de casa para fazer atividade física ou para ficar com os filhos antes das 10 da manhã e depois das 19 horas, senão vai pagar a multa. E eu tenho visto aqui, por exemplo, eu moro numa rua aqui perto de uma praça, né? É uma rua sem saída, que o pessoal tem vindo fazer aqui, brincar com os filhos, fazer exercício. Todo do dia aparece a polícia aqui, a cavalaria, a polícia, né, montada a cavalo. Eles param e despacham todo mundo. Despacham. Alguns mostram e tal, mas como está virando aglomeração, a polícia manda todo mundo embora. E você, agora que escapou, né? Ainda bem que escapou e está bem falando com a gente aqui, você acha que é exagero esse tipo de medida por parte das autoridades ou não? De jeito nenhum, Cláudio. De jeito nenhum. Se a gente olhar a curva de crescimento aqui de infectados na França, a gente está hoje aqui próximo da Itália, em termos de número de infectados, né? E o número de mortes está subindo, a curva ainda continua assim, quer dizer, depois de 40 dias de confinamento, a curva de contaminação, de infecção continua crescendo e o número de mortos continua crescendo, né? Porque esse vírus ele se espalha de uma forma incrível, né? Então, de forma alguma exagero, se a França não tivesse tomado, eu particularmente acho que a França ainda demorou para tomar medidas radicais, ela deveria ter feito isso lá atrás, né? Mas se a França não tivesse tomado uma atitude radical como essa de confinamento, e multando, inclusive, porque depois do confinamento, a população foi para as praças, né? Aglomeração. E aí o presidente veio e falou: olha, gente, a coisa é séria, a partir de agora, então, terá multa. Se não tivesse tomado essas medidas drásticas, a coisa seria muito pior. Muito mais gente iria morrer, muito mais, eu tenho certeza disso.
ia chegar a casa como a gente está vendo na Itália, na Espanha, né? Então, não é exagero. Então, se eu pudesse dar uma mensagem... Eu escrevi isso no Facebook, eu dei um testemunho falando dessa doença, e eu falei para a galera, eu falei, povo, meus amigos, pelo menos, né, que me conhecem, se eu pudesse dar um conselho, fique em casa. Fique em casa. Né? Porque não tem como... acho que essa discussão está rolando aí no Brasil, né? Muito De pessoas... forte. Muito forte, assim. Mas não tenho como. Né? Se até o próprio presidente questiona a orientação da equipe médica, né? Acabamos de sair de uma demissão de ministro, enfim. Existe isso, a gente entende também, porque moramos no Brasil, a gente sabe que mais de 90% da população brasileira não tem a poupança, não sabe se o dinheiro vai chegar no final do mês que vem. A gente entende essa pressão, mas é isso que você falou, é lógico, você tem que fazer escolhas, e talvez a escolha mais importante para fazer agora é preservar a vida, porque continuar depois da doença é uma incógnita, né? Exato. E assim, eu acho que para cobrir essas pessoas, o governo tinha que entrar em ação, como a gente tem visto aqui, por exemplo, na França. A Alemanha tem sido um excelente exemplo de redução de imposto, redução de pagamento de taxa de água, de luz, ajuda de custo, que não é esse valor que o governo do Brasil está dando. Aí podem falar, mas o Brasil é muito maior, né? A população é muito maior, o número de pessoas que muito vivem na mais comunidade pobre, é maior, né? muito mais pobre, etc. Mas o governo tem, a gente sabe que ele tem caixa para fazer isso, né? Por que os nossos políticos, por exemplo, não entram numa rede de apoio e cedem uma parte do seu salário para ajudar essas pessoas? Sei lá. E tantas outras coisas que o nosso governo poderia fazer, né? Então, eu acho que falta um apoio. Eu acho que o governo tem que proteger a vida em primeiro lugar, obviamente, como o Ministério da Saúde está o tempo todo falando isso, e, ao mesmo tempo, o governo quer proteger economicamente, que lance medidas mais protetoras para a população para segurar a onda e ajudar as pessoas a ficarem em casa nesse momento de crise, minimamente, né? Tem bons exemplos aí. E aí, acho que tem uma discussão importante aí, por que o governo... tanta coisa aí que ele poderia já ter feito, né? Mas não tem cabimento para mim ver o presidente esfregando o nariz e cumprimentando as pessoas, por exemplo, sabendo que ele teve contato com o vírus. Essas coisas... Não é a postura de chefe de Estado que tem... Não é postura. Não, exatamente, não é. Não dá para aceitar. Tem que liderar um país que já está numa crise, e aqui a gente sabe que vai piorar. Você está em contato com empresas brasileiras o tempo todo, eu sei disso. Imagino que você sabe que a gente ainda discute aqui se há muita subnotificação, as pessoas não estão sendo testadas como deveriam, enfim. Se a gente tem 200 hoje, nessa semana que a gente conversa aqui, tem uma média de 200 e tantas mortes por dia, esse número a gente sabe que está subestimado e pelo menos imagina que esteja subestimado, porque não tem teste para todo mundo. Sérgio, eu queria agradecer demais o teu depoimento. Acho que é importante a gente compartilhar esse tipo de testemunho, como você deu agora, porque é preocupante, sim, o nível ainda de pessoas que a gente vê menosprezando a orientação dos governos estaduais, dos governos municipais e até de uma parte do governo federal, de que se você puder ficar em casa, você tem que se resguardar para superar esse momento, para poder permitir que as pessoas que realmente não possam ficar em casa, elas tenham acesso ao tratamento para ter uma chance maior de sobreviver. Você teve aí, a gente sabe que não foi fácil, mas você ainda conseguiu se recuperar em casa. Como você falou, histórico de atleta, não resolveu a tua vida para você não passar muito mal, mas pelo menos você está aí para contar a história e vai sair inteiro. Daqui a pouco volta o gosto da maçã, o gosto do chocolate, enfim, a coisa vai melhorar. Mas para as pessoas que têm uma condição mais fragilizada do ponto de vista de saúde, para que essas pessoas tenham acesso aos leitos de hospitais e tenham uma chance de se recuperar, né? Eu não sou especialista da área de saúde, o especialista aqui é você, mas a gente tem toda uma equipe de médicos, de enfermeiros, de profissionais da saúde que estão lá na linha de frente, estão se infectando e também tem que se cuidar para se recuperar, para poder continuar cuidando das pessoas, né? Então, eu acho que ainda falta uma conscientização, sim, uma comunicação melhor por parte do próprio governo
de levar a seriedade desse assunto com a seriedade que ele merece. Nada mais do que isso. Né? Super obrigado, espero que você se recupere 150% em breve, né? E sucesso para você na tua caminhada. Obrigado pelo convite, obrigado pela chance de compartilhar, e quanto mais eu puder fazer isso, eu farei. Obrigado pelo convite. Espero que ajude aí as pessoas que vão assistir esse vídeo a se conscientizarem e seguirem como você falou. Estou totalmente de acordo contigo. Obrigado pelo convite, Claudio. Isso aí, ó. O Sérgio é uma prova de que a gente tem que ficar em casa. Fique em casa. Isso. Valeu. Valeu, pessoal.